Então, assim, Dai, quando tu começou, eu lembro que da primeira vez que a gente conversou, nas primeiras vezes que a gente estava conversando sobre essa questão do projeto da morada secreta e tudo mais, tinha uma frase que tu falava assim, eu acho que eu vou vender no máximo uns 30 livros, né? Isso. Aí, eu vou vender só para quem já me conhece e tudo mais. Aí a gente queria te perguntar assim, ó, o que passava na tua cabeça naquela época, assim, ó, sobre essa questão de ser escritora e por que tu achava que tu ia parar só naqueles 30 livros ali, que só realmente quem te conhecia muito de perto queria comprar o teu livro? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que vai muito da mentalidade, né? Quando a gente vai partir para fazer um projeto novo e quando ele se trata de algo seu, que você precisa se expor, você acaba ficando muito inseguro de saber se realmente o que eu estou fazendo, a minha voz, né? A gente está falando da escrita, mas a minha voz dentro de um livro, dentro de um devocional, realmente vai fazer tanto sentido quanto parece que faz para mim. Então, eu tinha muita insegurança do tipo, vai fazer tanto sentido assim na vida das outras pessoas? Será que vai realmente gerar algo e gerar interesse nas pessoas de ler o livro, de saber o conteúdo que tem ali dentro e de talvez querer aprender a orar com a palavra? O meu é um devocional, né? Então, é um livro mais ativo, onde as pessoas precisam escrever, né? Elas precisam ter a participação ativa delas, né? Então, eu tinha muito receio disso, de saber se as pessoas iam entender esse propósito e ia fazer sentido na cabeça delas também, tanto quanto fazia na minha, né? Então, acho que é mais medo e insegurança de eu colocar a minha voz e de me expor com as minhas ideias, enfim. Aí a gente vem nessa questão, assim, né? Principalmente escritores como tu, que escreve uma mensagem com essa pegada mais de palavra bíblica, de falando de Deus e tudo mais. E tem gente que acha, e é uma coisa que a gente escuta, né? Mas se eu vender, eu posso estragar. O propósito do meu livro não é esse. O propósito do meu livro é que as pessoas, como tu falavas, né? O propósito do meu livro é que as pessoas realmente entrem numa intimidade com Deus e tudo mais. Meu propósito não é vender, né? E então, assim, o que tu achava antes nessa questão de posicionamento, de divulgação? Qual era a tua ideia antes disso, né? Eu tinha muita dificuldade de entender que propósito tinha um valor que podia gerar valor financeiro. Então, a minha ideia, a minha mentalidade era muito fechada nesse sentido do tipo de sentir até uma certa culpa, de certa forma, de meu Deus, eu vou estar cobrando para estar ensinando a palavra, só que não era exatamente isso. Então eu tive que parar, pensar e depois das nossas conversas, das nossas longas reuniões, de tudo que vocês ensinaram para a gente, é que essa mudança de mentalidade foi acontecendo, de que eu fui entendendo que eu estava escrevendo e partilhando a minha vida assim, mas também estava ensinando algo, estava ensinando um propósito, estava ensinando um método, e que para além disso, para mim é fácil, vamos dizer assim, porque é algo cotidiano, é algo que para mim já é hábito, mas que para outras pessoas, muitas vezes, as dores, né, que eu mais ouvi das pessoas que vinham me buscar era que não sabiam por onde começar. E o fato de centralizar tudo isso dentro de um livro, dentro de um produto, vamos dizer assim, trouxe essa facilidade, essa praticidade para as pessoas, mas o mais difícil era isso, era desvincular o propósito e entender que o propósito precisa de investimento para que possa chegar a outras mãos. E isso, para mim, confesso que foi bem desafiador. Eu sempre digo, né, Dai, que a gente já falou várias vezes aqui na live, né, e a gente escutou há pouco tempo atrás uma frase que faz total sentido para aquele vendedor, ou para aquele escritor que acha que vender o seu livro, vender sua história não faz sentido e não está dentro de um propósito, né? Um livro é uma experiência acumulada de anos de vida de uma pessoa. Seja através da sua biografia, seja através de um método, seja através de um devocional, você passou anos aprendendo sobre a palavra,
anos aprendendo para criar o método Morada Secreta para que outras pessoas tenham intimidade com a palavra. E aí, quando você entende essa situação, esse propósito, você começa a entender que, sim, faz sentido que um livro ele seja vendido, né? Obviamente, dentro do preço justo para os dois lados, tanto para o escritor quanto para o leitor, mas para que você continue com esse propósito, para que você continue disseminando e alcançando mais pessoas. E aí, por outro lado, a gente também tem que pensar o seguinte: se desse lado o escritor ele tem esse medo de vender, achando que vai estragar o propósito de vida, tem o outro lado de pessoas que, se você entregar de maneira gratuita, elas não valorizam o teu trabalho. Então, existe um peso entre você entender que faz sentido vender, sim, o seu método, sim, ele tem continua tendo o teu propósito de vida, e, por outro lado, faz com que as pessoas entendam que, pô, se ela está cobrando o livro é porque tem algo maior que ela está entregando para a gente. Se, infelizmente, não estou dizendo a maioria, não estou generalizando aqui, pessoal, mas tem aquela pessoa que diz assim, é de graça. Talvez ela entregou de graça porque ela não acredita na história dela, talvez ela não acredita nesse método e ela está querendo que eu ensine ela a fazer o método dela. Isso eu aprendi às duras penas quando a gente começou a empreender. Lá no começo da pandemia, a gente nem trabalhava com editora de livros, mas eu marquei várias reuniões, a gente desenvolvia sites e consultoria de loja virtual, e eu sempre dizia assim, olha, fulano, eu vou te ajudar a fazer o braço digital do teu negócio local. E aí, para isso, eu vou te cobrar X. E aí eu entendi o quê? Eu fiz 40 reuniões e as pessoas não fechavam os negócios para mim. Aí um dia eu saí, fui num cliente e falei assim, quer saber de uma coisa? 40 reuniões, 40 nãos. E aí eu disse assim, eu vou cobrar 3 vezes mais, porque o não eu já tenho. E para minha surpresa, quando eu cobrei 3 vezes mais esse negócio, a pessoa fechou comigo. E aí eu entendi uma coisa, Dai. Quem vende barato, quem entrega de graça, pede esmola. E não tem nada, não tem problema nenhum pedir esmola, mas aqui nesse caso, quando se tratando de negócio, o que acontece? As pessoas olham e enxergam em você assim, caramba, se ela não está cobrando, é porque ela está querendo algo de mim. Se ela está cobrando, é porque ela tem algo muito mais a entregar. E aí você quebra e ressignifica essa crença de que vender sim o seu livro faz parte do teu propósito de vida, vender sim o seu livro faz parte da transformação de outras vidas. Certo, Gisele? Eu acho que, assim, quando o Jeff fala isso, e é uma coisa que a gente fala muito para os escritores, para eles entenderem e perderem esse medo de vender, né? É que quando você vende, você está financiando para você continuar a distribuição desse conteúdo, para poder financiar para que esse conteúdo consiga chegar na maior parte das pessoas, né, Dai?